No portal agência.eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora sobre as iniciativas que a Faculdade de Teologia promove nos próximos dias. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, e também Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Boa tarde, obrigado por estarem na nossa companhia. Há várias iniciativas em preparação e também já em curso na Faculdade de Teologia. Uma delas, este Mundo da Bíblia. O que é que se pretende com este curso? Trazer as pessoas a um conhecimento mais concreto, mais efetivo desta realidade da Bíblia? Renovando as saudações e respondendo a essa pergunta muito direta que acabas de me formular, de facto os objetivos estão já traduzidos na própria pergunta, não é? O que pretendemos com este curso é facultar às pessoas, aos cristãos, principalmente àqueles que estão mais empenhados em dinâmicas pastorais e àqueles que estão mais motivados para aprofundar o conhecimento da Sagrada Escritura, os seus parâmetros culturais, a sua especificidade histórica, o contexto e o ambiente geográfico e cultural da Escritura, poderes facultar um conjunto de instrumentos, um conjunto de textos, um conjunto de apoios que ajude exatamente as pessoas a olhar para o texto da Escritura dentro do seu contexto. Ou seja, a não colocarem, como muitas vezes sucede, o texto da Escritura fora do seu mundo, a olhá-lo de uma forma separada de um ambiente que o rodeia, porque só exatamente situando um bocadinho, ou situando melhor esse texto nesse contexto, se percebe também muitas vezes o alcance da mensagem. Portanto, há este curso que é gerido e facultado a partir de instrumentos com suporte online, permite exatamente este poder acompanhar a partir um bocadinho do ambiente próprio, de casa, do ambiente de trabalho, numa relação muito próxima entre a pessoa e os textos. É um curso que eu diria, recorre a diversos materiais, desde aulas online, aulas virtuais, podemos assim dizer, a textos, a leituras complementares, e depois também, como é referido na peça introdutória, também para as pessoas que o desejarem, a uma viagem que procura levar aos próprios lugares dos acontecimentos, a um contacto mais direto, não tanto dentro daquele paradigma da peregrinação tradicional. É uma visita de estudo. É mais uma visita de estudo, que percorrendo os lugares habituais das peregrinações, vamos procurar olhar para esses lugares, integrá-los e compreendê-los também dentro de uma perspectiva que vai para além da dimensão da piedade ou da espiritualidade. Também uma dimensão que seja simultaneamente cultural, histórica, de enquadramento e de vivência. Há aqui uma nota interessante que eu gostaria também de sublinhar, que para além, o curso tem mais de uma centena de inscritos a frequentá-lo, e para além daquele que é o público natural, que são os cristãos, e o aprofundamento também do que são as suas raízes e do que é o texto fundamental, onde encontram a experiência cristã a brotar desde a sua base, há também um grupo de pessoas que frequentam por um interesse, digamos assim, mais cultural, porque perceber aquela dimensão que vem ali explicitada na Sagrada Escritura é também perceber um dos pilares fundamentais do que é a nossa civilização. E, portanto, há também essa abordagem. E isto tem criado dinâmicas, é interessante e dou esse testemunho. O curso, enfim, foi pensado, está praticamente estruturado, depois vai sendo construído pouco a pouco, mas o que estamos a ser surpreendidos é que, à medida que o vamos elaborando e concretizando, vão surgindo ideias novas.
E esta última que surgiu agora e que estamos a preparar e que irá acontecer no dia 19 de março é uma aula aberta, ou seja, sentimos a necessidade de criar um espaço onde os alunos, para além de outros momentos, possam interagir, colocar dúvidas e depois daremos uma aula aberta onde essas dúvidas que foram colocadas na plataforma serão respondidas e um espaço de diálogo. Ou seja, o próprio curso tem gerado dinâmicas de interação que o têm feito às vezes caminhar em direções que são interessantes, exigentes, mas que num primeiro momento nem sequer estavam ainda bem pensadas. Temos aqui em cima da mesa um cartaz que nos remete para um colóquio em torno da nossa Tretata, a nossa era, um documento do Concílio Vaticano II, do qual se assinalam 50 anos. Também será um momento muito particular, também para fazer esta ponte entre o cristianismo e o judaísmo, não é, Padre João Lourenço? Sim, este colóquio, que é uma iniciativa conjunta da Universidade, através da Faculdade de Teologia e da Embaixada de Israel, procura exatamente trazer para os nossos dias um documento de que nem sempre muito se fala, não é? Mas é um documento importante, porque ele, e daí o interesse da própria comunidade israelita em abordá-lo em contexto de diálogo exatamente com o cristianismo. É um texto simples, mas é um texto muito significativo, porque imprimiu uma nova dinâmica na relação entre a fé cristã, entre a religião cristã e as demais religiões não cristãs, das quais o próprio documento destaca particularmente 4, o hinduísmo e o budismo, o islão e o judaísmo. E sobre este aspecto, este documento é muito rico, que entretanto tem vindo a ser complementado por novos documentos que, partindo daqui, procuram contextualizar esta questão do diálogo interreligioso no quadro da atualidade. E, neste aspecto, nós temos tido sinais muito significativos das várias visitas dos papas a sinagogas de Roma ou de outros lugares onde vão em visita, a última viagem a Israel, o convite do Papa Francisco para se deslocarem a Roma representantes que não eram bem propriamente, não vinham em termos religiosos, mas estão bem, mas de alguns países onde esta problemática se vive de forma mais intensa. Portanto, tudo isto significou uma nova era que este colóquio pretende também ser um pequeno contributo, um eco. Juan Ambrosio, deixa-me só dizer uma força, muito rapidamente, já não temos muito tempo. Parece-me ser uma iniciativa muito importante, por uma razão simples. Ao contrário do que as pessoas pensavam, dizer que iríamos construir uma sociedade sem religiões, o que nós vemos é que as religiões, não se entendendo umas com as outras, entramos ainda numa espiral de violência de não nos entendermos. E isto que foi iniciado no Concílio Vaticano II faz 50 anos, abre de facto uma autoestrada importantíssima, quase que diria, citando Ang Kung, que se não houver paz entre as religiões, não haverá certamente paz no mundo. E, portanto, este passo e esta oportunidade de diálogo neste momento com a comunidade israelita e com o judaísmo é, de facto, um acontecimento importante que teremos que continuar a prolongar e a percorrer essa autoestrada. Só para terminarmos, há também uma outra iniciativa em torno do julgamento de Jesus, uma conferência também promovida pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica. E em diálogo com a Faculdade de Direito, o nosso diretor poderá dizer uma palavra talvez mais... Trata-se de um tema muito importante. Exatamente. Que percorre toda a história da humanidade. Portanto, desde o início das origens cristãs até hoje, este problema, eu diria, está sempre à procura de novos contributos e novas soluções. De facto, a iniciativa parte da Faculdade de Direito, nós colaboramos apenas um pouco na difusão e certamente esperamos colaborar de forma que muitas pessoas motivadas a partir de nós possam também estar presentes. O colóquio vai decorrer na Gulbenkian, exatamente no dia 14, no dia anterior a este sobre a Nostra Aetate, e é uma conferência de um especialista de nacionalidade israelita, ou pelo menos judeu,
e que é um grande professor internacional na área do direito e que tem tratado este tema. Eu espero e julgo que isto vai ajudar-nos a perceber um pouco o alcance de tudo quanto está subjacente ao próprio julgamento de Jesus. Se há questões, eu diria, no Novo Testamento nebulosas, é um pouco, em termos jurídicos, claro, não estou a dizê-lo em termos teológicos ou em termos de narrativa textual, mas em termos jurídicos é exatamente. Faltam-nos muitos elementos. Os evangelistas não tinham por objetivo narrar o contexto deste julgamento. É preciso ir às fontes pré-cristãs, ou seja, aquilo que era os procedimentos, aquilo que eram os modos jurídicos, que nós temos mais ou menos presentes na Mishnah, principalmente nos tratados que têm a ver mais com os procedimentos jurídicos, com aquilo que poderemos dizer a ordem, o ordem jurídicos do tempo, para perceber muitos meandros que não estão ainda hoje claros. Cito apenas um. O Sinédrio não podia, em princípio, reunir-se de noite, depois do pôr do sol. Como é que, no caso de Jesus, aparece uma sentença invocada a partir do Sinédrio com este julgamento? Os evangelistas aludem a isso. De noite Jesus foi para a casa do sumo sacerdote para julgar. Isso não estava previsto. O que é que leva a toda a imediatez do julgamento? É uma questão política, é uma questão religiosa, é aqui um cruzamento de dois cenários. Portanto, há muitas interrogações, há muitos estudos sobre o problema do processo de Jesus. Esperamos encontrar aqui um contributo também sobre isso. Muito bem, fica então o convite. Muito obrigado pela vossa presença hoje Sempre aqui um e o convite está feito para que as pessoas interessadas possam comparecer nestas iniciativas.